Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. culto da família, um culto de adoração, um culto que nós podemos também, né, divulgar aos nossos amigos, aos nossos familiares, para que mais pessoas possam estar aqui juntos, louvando ao Senhor, e que essa palavra seja uma palavra que vá em direção ao seu coração, em direção ao que você precisa, porque o nosso Deus é um Deus que provê, um Deus que traz as coisas mesmo antes da gente pensar. Mas nós estamos aqui juntos, como corpo de Cristo, louvando ao Senhor e juntos na Rádio Vineyard, é uma rádio por internet. Então você entra lá no site www.radiovineyard.net e clicando no botãozinho de play, que você vai ver lá na telinha, no canto esquerdo da tela, você vai começar a ouvir músicas de louvor 24 horas por dia e músicas em muitos idiomas. Aí você tem o nome da música e o idioma em português, espanhol, inglês e nossos pedidos de oração. Nós estamos aqui juntos como a Igreja de Cristo Jesus e sempre intercedendo e orando um pelos outros. Então, se você tem o seu pedido de oração, clica aí no link, escreve o seu pedido de oração, ou manda um WhatsApp para a gente, ou fale com a gente nas redes sociais. Então, não tem desculpa, comunique-se e vamos juntos estar orando pelo seu pedido, pela sua necessidade, pelo seu agradecimento, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. E também convidamos a todos a participar desse ministério, que não é só nosso, mas é de todos nós. Então, venha também com a sua contribuição de trabalho, oferta, mas nós podemos levar essa palavra de Deus que vai poder mudar muitas vidas, pensamentos, mentes, intenções. Venha com as suas ideias, porque a gente precisa, nós estamos juntos, não é? Um que vai fazer a diferença, mas todos nós juntos podemos fazer essa diferença e ser instrumentos na mão desse Deus Todo-Poderoso. Então, seja Amém. muito bem-vindo. Amém. Aleluia. É isso aí. É isso aí. Quando a Nilza falou dos pedidos de oração, os estudos que nós fazemos, nós transmitimos lá do nosso quarto de guerra, né? E é onde a gente tem lá o painel com todos os pedidos de oração. Então, todos os pedidos que chegam através da rádio, através das redes sociais, nós estamos colocando ali para que nós possamos orar e para que o milagre aconteça na tua vida e na nossa vida também, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e que todos estejam aí guardados pela poderosa mão do Senhor. Com os avanços da tecnologia nos dias de hoje, as coisas estão avançando muito rapidamente. Tem algumas coisas que não mudam, né? Tem algumas coisas que são inerentes do ser humano, que fazem parte do ser humano. E uma dessas coisas é o temor, é o medo. Então, muitas vezes nós temos medo de algumas coisas, não sabemos o que vai acontecer e desejamos ter tudo debaixo do nosso controle. Eu posso dizer que eu sou assim, eu gosto de ter o controle de todas as coisas nas minhas mãos. E nem sempre a gente consegue, né? Então, quando a gente não consegue, são aquelas áreas nebulosas da nossa vida que a gente vai entrando e a gente vai, muitas vezes, nos surpreendendo. O Senhor, quando Ele nos dá uma palavra, Ele sempre traz uma palavra e essa palavra começa a trabalhar primeiro na minha vida, que é sou eu que estou preparando a palavra, sou eu que estou recebendo essa palavra, né? Mas a palavra que ele traz, ela vem para corrigir a nossa vida. Ela vem para repreender alguma coisa na nossa vida. E ela vem também para exortar. É isso que diz a palavra, né? Que a palavra é boa para corrigir, repreender e exortar. E ela sempre vem, ela nunca vem direcionada para algumas pessoas. E se de repente essa palavra serviu para você, glória a Deus, porque era o Senhor queria atingir a sua vida. Ao contrário do que muitos pregadores fazem, nós buscamos todas as vezes
uma palavra de Deus, uma palavra que o Senhor queira falar. Eu posso aqui trazer temas maravilhosos, temas tremendos, temas que possam até ser mais impactantes na vida de muita gente do que as palavras que o Senhor me traz. Mas, na verdade, quando você é um servo de Deus, você quer seguir aquilo que Deus quer que você faça. Nós podemos mensurar a nossa palavra, mas não podemos mensurar a palavra que vem de Deus. Nós não podemos quantificar o quanto ela foi poderosa na vida de alguém. E o Senhor, Ele nos traz uma palavra hoje, para que nós possamos estar firmes, firmes naquilo que Ele tem para a nossa vida. E a palavra que Ele nos traz hoje é: não temas, eu sou o teu Deus. Aleluia. Não temas, eu sou o teu Deus. Não tenha medo, né? Não tenha medo. O medo, muitas vezes, ele traz o que para nós? Ele traz a paralisia, né? Acaba paralisando você e eu de caminharmos, você e eu de fazermos algumas coisas. Muitas pessoas vivem presas em fobias, em pânicos, porque se sentem desprotegidas. E essa palavra que o Senhor quer trazer para você e para mim hoje, nós como cristãos, nós como filhos de Deus, nós como aqueles que entregamos a nossa vida a Deus, nas mãos de Jesus, nós somos protegidos. Nós somos protegidos, mas muitas pessoas estão presas nessa desproteção que eles pensam que têm. Parece que o que tememos é aquilo que nos persegue, verdade? Isso Jó já falava lá em Jó capítulo 3, versículo 25, ele já dizia isso. Olha, aquilo que eu temo é aquilo que vai acontecer na minha vida. Algumas pessoas chamam isso de pensamento positivo ou pensamento negativo, mas eu chamo isso aí de a liberalidade ou a legalidade que você dá no mundo espiritual. Então, toda vez que você dá legalidade no mundo espiritual, é o que vai acontecer. É o que acontece, né? Não é preciso ter medo quando estamos bem acompanhados. Então, o medo muitas vezes nos paralisa, nos estagna e a gente não consegue caminhar, né? Ou a gente consegue caminhar como se estivesse em cima de bolas, então a gente fica todo meio assim, né? Mas quando a gente está bem acompanhado, a gente não tem esse medo. Quando eu estou acompanhado da presença de Jesus na minha vida, esse Jesus garante proteção. Esse Jesus, ele coloca lá a marca dele na minha vida e na tua vida, e ele nos dá proteção para que você e eu possamos caminhar dentro daquilo que ele tem para nós. Para que você e eu não sejamos paralisados por medos ou por situações que nos impeçam de viver aquilo que Deus tem para nós. Vários servos de Deus enfrentaram perigos e tiveram coragem. Alguns até que não, mas eles foram obrigados a ser corajosos, né? A gente pode citar aqui um exemplo, Isaac, né? Quando Abraão foi oferecê-lo em sacrifício, ele teve coragem? Não, ele não teve coragem, ele não teve saída, né? Ele foi preso, né? E o pai falou: ah, agora é você, e acabou. Mas quando Isaac perguntou: mas onde está o cordeiro? Abraão, que cria num Deus da providência, que cria na promessa que Deus tinha feito para ele, disse: Deus proverá. E proveu, né? Tanto é que Isaac viveu. Elias teve medo quando Jezabel pediu a cabeça dele, lembra? Jezabel pediu a cabeça dele logo depois de ele ter matado os 300 sacerdotes lá de Baal. Mas como, pastor, como um cara desse
pode ter medo, sendo que ele já tinha visto descer fogo do céu? Pois é. Muitas vezes você e eu já vivemos milagres com Deus, mas tememos coisas tão pequenas. Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, também tiveram medo quando foram jogados na fornalha, mas o Senhor Jesus estava lá, protegendo eles. E eles saíram sem nenhum fio de cabelo queimado. Davi, quantas vezes Davi teve medo? Por quê? Porque Davi foi um homem de guerra, foi um rei guerreiro. E tinha sempre gente querendo pegar ele por um lado ou pelo outro. Então, Davi também teve medo, mas ele estava firmado no Senhor. E o próprio Jesus, né? Jesus que venceu o medo na cruz. Mas se você for lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, você vai ver o escritor escrevendo justamente isso, que Jesus, ele venceu o medo na cruz. Agora, a pergunta que a gente gostaria de fazer é: o que você tem medo? O que mais te amedronta? Não precisa responder, não. Isso aí você vai responder para o Senhor. Mas o que mais tira você do eixo? O que mais deixa você completamente abalado? Na verdade, nós podemos até fazer uma lista de coisas que nós temos medo, né? Temos uma lista aqui enorme, né? Veja o que Deus fala para você e para mim hoje. Gostaria que você estivesse anotando esses versículos e que você estivesse fazendo lembretes desses versículos, para que você pudesse ver. Pregue em tudo quanto é lugar que você possa ter acesso, para que você possa ver como Deus é presente na tua vida. Abra sua Bíblia aí, em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia! Você vê aqui o próprio Deus falando, né? Não temas. Não temas. Veja que essa é uma garantia que vem do próprio Deus. Veja que essa é uma garantia que Deus está colocando na tua mão e na minha mão. Não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Se ele fala não temas porque eu sou contigo, por que eu temo? Na verdade, se eu temo é porque eu não tenho a certeza de que ele está comigo. Se eu temo é porque eu não tenho a certeza que eu entreguei minha vida para ele. Ah, pastor, mas nós somos seres humanos. É verdade, nós somos seres humanos, somos falhos, né? E nós temos o medo arraigado na nossa natureza pecaminosa. Agora, é mais ou menos lógico isso, não é? Se Deus está comigo, se Ele é comigo, por que eu vou temer? E Ele diz para que você e eu não tenhamos medo de nada. De nada. Então você pode ver a narrativa lá de Sadraque, Mesaque e Abidnego falando com Nabucodonosor. E o rei fala assim: não, mas o teu Deus te vai livrar dessa fornalha que já foi aquecida 7 vezes mais. O que eles disseram? Olha, se meu Deus quiser me livrar, ele me livra. Se ele não quiser me livrar, glória a Deus. Essa é a segurança que eles tinham. E essa segurança que você e eu temos que ter. Se a gente vai estar, se a gente vai passar por essa situação ou não, a gente não sabe. Nós sabemos que nós temos uma vida aqui que é limitada. Limitada em 100, 150 anos, alguma coisa parecida assim, né? Apesar de algumas pessoas acharem que vão viver os 900 anos, como Matusalém viveu, mas não vão, hein?
Nós temos que ter a certeza que nós não temos medo de nada. Veja o que a Bíblia diz, que não precisamos temer quando Jesus está conosco. Você e eu, nós não precisamos temer se nós temos a Jesus na nossa vida. Abra sua Bíblia aí no Salmos capítulo 112, versículo 7. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Se o meu coração é firme e confiante no Senhor, eu não tenho medo das más notícias. Não importa o que vai acontecer. Ah, vai vir uma notícia ruim. Querido, deixa vir. Se o meu coração é confiante no Senhor, eu não tenho que ter medo das más notícias. Não tenha medo do que pode acontecer. Muitas vezes a gente sofre por antecipação, né? A gente fica sofrendo por alguma coisa que vai acontecer ou que deveria acontecer daqui a 2, 3 meses, mas a gente já está sofrendo hoje. Não tenha medo do que pode acontecer. Você está fazendo a sua parte? Isso é o mais importante. Jesus disse que não devemos nos preocupar com o futuro. Não, Jesus não falou isso. Não andeis ansiosos por dia de amanhã. Está lá em Mateus capítulo 6. Dá uma olhadinha lá. O futuro pertence ao Senhor. Nada vai acontecer na minha vida e na tua vida que não tenha a permissão de Deus. Agora, se eu estou andando torto, desculpa, as más notícias vão vir. Mas o Senhor, ele continua nos falando. Abra sua Bíblia aí, no Salmo capítulo 46, versículos 2 e 3. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e respumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ou seja, não temeremos. Não temeremos os fenômenos naturais. Ah, vai ter terremoto, vai ter tempestade, vai ter... Querido, nós não vamos temer, porque a nossa confiança está no Senhor. Ainda que os montes se abalem, nós não temeremos. Sua vida está nas mãos de Deus. Repete aí. Minha vida está nas mãos de Deus. Que a tua vida esteja realmente nas mãos de Deus e você não vai ficar com medo de absolutamente nada. Embora estejamos sujeitos a consequências de fenômenos naturais. Estamos sujeitos às consequências, sim. O mais importante é confiar que Deus está conosco. Eu lembro quando a gente saía de Delaware e ia para a Flórida, nós estávamos indo ao encontro do furacão Irma. Furacão muito grande que aconteceu aqui nos Estados Unidos. E os irmãos nossos lá da igreja de Delaware falavam assim, não, olha, isso aí é a direção de Deus. Deus está falando para você não ir para lá, porque vocês estão indo para o centro do furacão. Pois é, mas você tem que saber ouvir a voz de Deus. Você tem que saber, você tem que estar firme naquilo que Deus pede para você. E nós tínhamos certeza, a Nilza e eu tínhamos certeza que nós tínhamos que ir para a Flórida. Ainda assim, nós fomos para a Flórida, né? Com os irmãos falando, dizendo, até alguns profetizando em nome de Jesus. Pois é, querido, nós temos a nossa fé firmada no Senhor. E nós fomos. Na estrada que subia da Flórida para Delaware, estava um trânsito tremendo. E na que descia, só estava nós na estrada, tranquilo. Né? E o que aconteceu? Aconteceu que a casa que nós estávamos, né? O furacão ele chegou a atingir a casa da direita, a casa da esquerda, a casa da frente, e a nossa casa não foi atingida. Não faltou sequer luz. A internet estava lá, nós ficamos tranquilos. Ou cremos, aí você vai dizer assim, ah, pastor, mas você fala agora porque já passou. É verdade, porque já passou, porque quando estava lá, a gente estava orando.
Vou fazer o quê? Senhor, você me mandou para cá. Para que o Senhor me mandou para cá? Para morrer? Então tá bom, se é para morrer, nós vamos para o céu. Nós fizemos a nossa parte. A nossa parte era obedecer a Deus e orar. E nós fizemos isso. O mais importante é realmente a gente confiar que Deus está conosco. E a gente continua lá no Salmo capítulo 31, versículo 13. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Você vê aí medo de calúnias. Isso é terrível, porque muitas vezes a calúnia é alguma coisa que é mentira, e muitas vezes você e eu não conseguimos provar. Uma das piores coisas que alguém pode suportar, eu creio que é a calúnia. E a gente sabe de casos, não só no Brasil, como aqui nos Estados Unidos também, de pessoas que passaram na prisão 5, 6, 7, 10 anos e depois foram tidas como inocentes. Eles tinham uma culpa de alguma coisa que não era deles. Isso se chama calúnia. Então, muitas vezes, a gente fica preocupado, fica com medo disso. Alguém que fala mentiras sobre você sem que você possa se defender. Nós ficamos com medo, mas Deus é o nosso juiz. Nós temos que crer nisso, que Deus é o nosso juiz. E é Ele que vai julgar quem falar dos seus servos. A palavra diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 11, que é Deus que vai fazer o julgamento. Uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas, né, principalmente aqueles que me passam o pé, né, ou que querem dar uma volta, eu falo assim, olha, cuidado, porque você está falando com um servo de Deus. E quando você fala com um servo de Deus, a coisa é mais complicada do que você pensa. Sabe por quê? Porque eu sou melhor? Não, porque eu sou servo de Deus. Deus está na minha vida, Deus está na tua vida. Então você pode falar com autoridade. Olha, ok, você quer fazer isso? Pode fazer. Mas saiba que Deus é o juiz. E Deus vai julgar, você goste ou não, você queira ou não, você ore ou não, Deus vai fazer a justiça. Deus está vendo tudo e, na verdade, a verdade vai prevalecer. Por quê? Porque Deus é verdade. É uma das características de Deus, né? Então, eu não consigo mudar isso, nem você consegue mudar isso. E a gente continua aqui no Salmo, capítulo 108, versículos 12 e 13. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Muitas vezes nós temos medo do ser humano, medo de homens e mulheres, medo de pessoas que desejam fazer o mal para nós. São medos que nos paralisam, são medos que nos impedem de caminhar e nos impedem muitas vezes de fazer a vontade de Deus, né? Porque como eu vou fazer com essa situação? Ninguém pode tocar em você se Deus não permitir. O controle da tua vida e da minha vida estão nas mãos do Senhor. Estão nas mãos de Deus. Então, querido, o único que morre na véspera é o peru, certo? É o ditado aí do Brasil. Mas nós vamos viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Nada vai acontecer na tua vida e na minha vida se não tiver na permissão de Deus. Embora precisamos tomar precauções quanto à violência, devemos fazer a nossa parte. Fazemos a nossa parte, cuidamos da nossa parte, mas devemos confiar na proteção de Deus sobre a nossa vida. Nós devemos confiar. Então, eu não vou ter medo de nenhum homem. Eu não vou ter medo de ninguém que possa
me ameaçar ou que possa falar qualquer coisa contra mim. Salmo capítulo 27, versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Ou seja, medo de inimigos. Todos nós temos inimigos, não é? Todos nós temos inimigos. Mas nós devemos ter em conta que a nossa guerra não é contra as pessoas, é contra o mal que está nas pessoas. Então, se a gente for lá para Efésios 6, como a gente já falou disso aqui, a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados, potestades e dominadores. Seu verdadeiro inimigo é o diabo. Ah, pastor, mas olha, o senhor não sabe aqui, aquele cara que trabalha comigo. Querido, é o diabo. Começa a ter atitudes espirituais. Você vai ver que o diabo vai embora, né? Vai embora. Lembrando que o diabo ele já foi vencido por Jesus. Ele já venceu. Pastor, mas eu não sou Jesus. Pois é, você não é Jesus, mas você pode ter Jesus. É diferente, né? Quando você tem a Jesus na tua vida, o diabo ele não vai se atrever a se meter com você. Ele não vai se atrever, porque Jesus venceu o diabo. Mas o diabo ele continua solto, buscando pessoas para ir para o inferno com ele. E você e eu somos elegíveis pelo diabo para irmos ao inferno. Ele nos elegeu. Eu não quero essa eleição, não é? Por isso eu sigo ao Senhor. Nós temos que resistir ao diabo, não é? Apenas resista-o, que ele fugirá de vós, é o que está lá escrito em Tiago, capítulo 4. Nós temos que resistir ao diabo para que ele fuja de nós, né? Então, em nome de Jesus, eu não vou ficar com medo dos meus inimigos, né? O Salmo 91 diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Então, é essa confiança que nós temos que ter. Ah, pastor, mas isso parece um pouco de arrogância. Não, isso não é arrogância, é confiança, é diferente. É diferente. Arrogância é quando eu estou no meu braço, na minha força. E confiança é quando eu confio em Deus. Eu confio em quem pode me livrar. E o único que pode me livrar é o Senhor. Não tem mais ninguém que pode me livrar, né? Então, em nome de Jesus, não permita que esse medo esteja te paralisando, esteja consumindo você. Salmo 91, versículo 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Ou seja, o terror noturno, muitas vezes nós perdemos o sono, né, por situações que aparecem, por sonhos, por coisas desse tipo. Mas nós esquecemos que muitas vezes, até enquanto você e eu dormimos, Deus cuida de nós. Ah, pastor, mas por que então, se Deus cuida, por que então eu tive um sonho ruim? Pois é, porque você precisa orar. Você teve um sonho ruim? Levanta, se põe de joelho e ora. Intercede, porque o Senhor vai te mostrar. Deus, ele vê todas as coisas, até mesmo na escuridão. Então, não tem tempo ruim para Deus. Se ele está conosco, nós estamos tranquilos, nós estamos guardados. Nós temos que fazer a nossa parte, porque ele faz a dele. Antes de dormir, ora. Ora e peça para que Deus te dê um sono tranquilo. É o que a gente chama do sono do justo, né? E nós passamos a ser justificados. Justificados pelo sangue de Jesus. Abra sua Bíblia em Salmo capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam.
Muitas pessoas têm medo da morte, né? E nós fizemos um estudo sobre o Salmo 23, que está aqui no YouTube, você pode ir lá, dar uma olhadinha, ou rever, né, esse estudo. Você só tem medo da morte se você foi salvo, vai morar no céu. Então, você não tem que ter medo da morte. Ah, pastor, mas eu queria aproveitar mais a minha vida. Pois é, quem é que diz que a vida na eternidade não vai ser melhor do que essa que a gente está passando aqui? Pastor, é que ninguém voltou para dizer como é que era. Pois é, mas se Jesus te garante que lá vai ser infinitamente melhor, por que eu tenho que ficar preocupado? Eu não tenho que ficar preocupado com a morte, né? Se Jesus venceu a morte, ele venceu a morte, ele veio, morreu e ressuscitou para que você e eu tivéssemos a vida eterna. Então, se eu tenho a vida eterna, eu não tenho que ficar preocupado com a morte, né? Essa semana, na quinta-feira, eu fiz uns procedimentos aí para o coração, que meu coração está meio desritimado aí. E em todo procedimento que eu faço, em todo exame que eu faço, né, eu oro e falo, Senhor, se chegou a minha hora, eu entrego a Ti o meu espírito e vou para a eternidade. Vou fazer o quê? Né? Falo para minha Chininha que eu amo ela, né? Mas eu te amo, Chininha, mas se dessa vez eu vou, aleluia, nos encontramos na eternidade. Amém. Assim, o mais importante é ter a certeza da salvação. Não se preocupar se você vai morrer ou não, mas ter a certeza da salvação, certeza que Jesus está contigo. Ou seja, não temas, não temas, creia somente. Não importa os medos que você tenha, não importa as situações que você passe, né? O que importa é aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. E aqui, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o Senhor fala o que nós somos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós não somos covardes. Deus nos deu um espírito de amor e de moderação. Nós não somos covardes. Se a palavra de Deus diz para não amedrontarmos, então o medo se baseia na falta de fé, né? O medo não vem de Deus. Então, peça ao Senhor que te encha de coragem para vencer todos os teus medos. Eu não sei se você já tem a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, mas se você tem passado por medos e ainda não tem a Jesus na sua vida e deseja aceitá-lo hoje, feche os teus olhos e repete essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos eu entrego a minha vida nas tuas mãos e entrego todos os meus medos, e entrego todos os meus medos, porque eu quero ser guardado pelo teu Espírito. porque eu quero ser guardado pelo teu Espírito. Toma minha vida nas tuas mãos Toma minha vida nas tuas mãos e faze a tua vontade na minha vida. e faze a tua vontade na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração por primeira vez, eu recomendo que você busque uma igreja evangélica que fale do amor de Deus e fale do poder de Deus. Fale da palavra de Deus e viva essa palavra. Se você não tiver uma igreja evangélica perto da sua casa, você pode se conectar com a gente na nossa comunidade digital e a gente pode estar aqui te ajudando a caminhar nesse novo caminho, a caminhar com esse Deus, a caminhar com esse Jesus, a fazer as coisas de forma diferente. E você que tem passado
por muitos medos, mas você já conhece a Jesus, mas você tem passado por aflições. O Senhor fala para você: não temas, porque eu sou contigo. Se você deseja entregar todos esses seus medos hoje, agora, nesse minuto, nas mãos do Senhor, fecha os teus olhos e vamos orar. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco. Eu te agradeço, Senhor, por cada um que está nos ouvindo, cada um que está nos assistindo. E te agradeço, Senhor, porque um dia cada um deles decidiram, Senhor, ter a Jesus ou entregar suas vidas a Jesus. Agora, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, pega, Senhor, nas tuas mãos todos os medos de cada um desses teus filhos. Senhor, que eles possam ter fé e crer que o Senhor é Deus poderoso, Deus de vitória, Deus de milagre, Deus do impossível, Deus que pode fazer todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, ajuda cada um deles, Senhor, a ser transformados dentro da tua palavra, dentro da comunhão contigo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, usa a vida de cada um desses teus filhos, conforme a tua vontade. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus, querido. Você que fez essa oração, nós estamos juntos e vamos junto caminhar. Caminhar no amor. No amor não há medo, mas o perfeito amor lança fora o medo. Lança fora todo o medo. E o perfeito amor, sabe quem é? Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e receba estudos bíblicos e a palavra de Deus que vai melhorar a tua vida. Comente com um sim, né, em cada uma desses vídeos que a gente está colocando, para que a gente possa saber a tua opinião. Comente aí. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui para nós, ou no vídeo, ou escreve para nós nas redes sociais. Nós vamos te responder para que tudo seja aclarado na tua vida e para que você tenha uma vida abundante com esse Deus. Vamos ter reunião de oração? Na quarta-feira, quarta-feira. dia 1º de fevereiro. Quarta-feira, 1º de fevereiro, primeira quarta-feira do mês, nós temos a nossa reunião de oração. A reunião que não é gravada, então você vem, se quiser participar conosco, vai ser uma grande bênção. E nós estamos orando por cada um dos pedidos que nós temos e para aqueles pedidos novos que estão chegando. Então é um tempo de oração e você é o nosso convidado. E nos vemos também na quinta-feira, né? Na quinta-feira nós temos estudo bíblico e vamos seguir falando dos milagres de Jesus. Vamos para a parte 3 dos milagres de Jesus. Espero que você esteja com a gente, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenha uma semana poderosa, cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.